Eu sinto que podemos escolher só até aí. Que podemos escolher entre opções que já estão pré-desenhadas. Podemos escolher entre páginas daquele livro, da sua própria aventura, onde a própria aventura é a nossa vida. Então, se vocês me perguntassem, depois de ter analisado o caso, visto as entrevistas e tudo o que ele dizia, eu não acho que o destino dele estava pré-determinado. E então ele viu antes o que ia acontecer com ele. Acho o contrário. Acho que era uma opção. E que ele deu tanto poder a ela com a palavra. Isso aconteceu porque a lei da atração funciona desse jeito. O pensamento é muito poderoso. Justamente estávamos falando sobre isso outro dia. De como a gente pode, com o poder da mente, transformar a realidade. Mas não como nos filmes, não como em Matrix. Mas com a repetição de um pensamento, você começa a emitir uma energia. E nós sabemos que atraímos o semelhante. Que a gente não atrai o que quer, a gente atrai o que tem, o que está oferecendo ao universo. Por isso, ao entrar em uma maré de azar, tudo dá errado para você, porque você está vibrando baixo. Eu acredito que a lei da atração também funciona para o negativo. Jason Jimenez, infelizmente, contou. Te digo, ele sonhou pelo menos 3 vezes que o avião tinha um defeito e que acabava morrendo. Não quero chutar cachorro morto porque infelizmente ele morreu. Mas eu acho que se tivesse sido guardado a informação que ele viu no sonho e tivesse falado sobre isso com um pastor, ou com um padre, ou com um psicólogo, e não em entrevistas públicas, ele não teria dado tanto poder à palavra. Porque quando você começa a... Eu te digo isso porque eu me dedico a isso, a falar. A palavra tem poder. Se você entra em um ciclo de repetição de um evento, você começa a emitir isso. E o universo responde sempre. Quem era Jason Jimenez? Esse cantor famoso de música popular morreu junto com 5 pessoas em um acidente na Colômbia neste fim de semana. O mundo do entretenimento, especialmente o mundo do entretenimento colombiano, ainda está em choque. Porque todos lembravam na Colômbia que ele havia contado isso. 3 vezes sonhei que morria em um avião. A Aeronáutica Civil da Colômbia, por meio de um comunicado emitido no mesmo final de semana, especificou que às 4 da tarde, horário local do sábado, o acidente foi confirmado. Infelizmente, após a chegada dos órgãos de resgate e da Polícia Nacional, foi confirmada a morte dos 6 ocupantes da aeronave, entre eles o renomado artista Jason Jimenez. Agora, o que acrescentou o tema paranormal é que o próprio Jason Jimenez havia compartilhado publicamente uma série de sonhos nos quais contava essa própria morte. Em um acidente, 3 vezes sonhei com essa merda, disse ele. 3 vezes, 2 na Espanha e a terceira aqui. Que eu morro em um avião. Ele contou isso um monte de vezes. Um monte de vezes. Quero compartilhar com vocês como a televisão colombiana narrava o evento praticamente em tempo real. Porque é realmente impactante. Prestem atenção em como eles contavam, porque além disso... Vamos ouvir e quem assiste a transmissão vai ver algo das últimas entrevistas de Jason. E é que há pouco tempo, em uma entrevista de Juan Pablo Raba, Jason havia falado sobre um pesadelo que tinha se tornado constante para ele, um acidente aéreo. Vamos relembrar esse momento? Ouçam isso. Não sei o que acontece comigo nas questões do amor. Artistas que cantam a dor e outros que a pressentem. A vida é tão frágil. A vida é um ninho
Escutem, hein? Uma entrevista que hoje ressoa com uma força impossível de ignorar, Jason Jimenez disse isso sem metáforas, sem dramatismos, quase como quem confessa um medo que se tornou recorrente. Sonhou 3 vezes que sua vida estava em perigo em um avião. Eu começo a sonhar. Assunto delicado, íamos sofrer um acidente. Eu vejo isso 3 vezes, o acidente, Juan Pablo. Nunca disse isso, ninguém sabe. 3 vezes. 2 sonhos na Espanha. O Senhor me mostra tudo o que eu tinha que fazer. Tudo o que eu precisava fazer. Tem um avião. Eu sonhei 2 vezes na Espanha, em turnê na Espanha, que eu chego no Olaya, em Medellín, que o capitão me diz já e estamos prontos. Que eu digo pra ele, cara, vai dar uma voltinha no avião, e volta. Que o cara liga o avião, decola, e quando ele volta me diz, cara, já era, e cara, ainda bem. O que aconteceu? E ele disse, escapou de mim um tubo. Perguntei como assim? Ele respondeu que era leve, então nada aconteceu, só isso. Já corrigimos, já fizemos todas as correções, vamos embora. E eu acordo porque o capitão estava desesperado me dizendo que vamos sofrer um acidente. Bom, ele contou isso várias vezes. Nós vamos compartilhar apenas uma entrevista, mas ele falou isso em várias matérias. A maneira como ele terminou a vida dele, Como acabou acontecendo também. Estou muito tonto. Claro, muita energia. Não sei. Nas minhas palavras. Ai, negro. Quer alguma coisa? Não sei. Eu estava ficando muito tonto. Bom, é impressionante. Porque Não sei o que vocês acham, e não há verdade absoluta aqui. Mas mais do que sentir que existe um destino do qual não podemos escapar, eu penso e cheguei à conclusão depois de tantos anos do programa. Que a gente tem um poder impressionante que às vezes desconhece e que quando você acredita na história, a história acaba acontecendo. Do mesmo jeito, quando você acredita na história positiva, quando você se concentra, Quando você se vê fazendo algo, nunca ouviu falar disso que te dizem sobre lei da atração, sobre se você dizia algo. Imagine-se visualizando que você já tem. Visualize-se que você já tem. Nunca fizeram isso? Já fiz isso e funcionou. Me imaginei fazendo o que queria e depois aconteceu. Do mesmo jeito, se você visualiza demais a tragédia, cara, acaba acontecendo exatamente igual. É uma opinião e é para debater, obviamente. E eu gostaria de debater com vocês no melhor sentido e com todo respeito. 11 27 84 1073, áudios do WhatsApp. 11 27 84 1073. Se quiserem me escrever por e-mail, trasnosteparanormal@gmail.com. trasnosteparanormal@gmail.com. Lá também podem enviar suas histórias.